Olá, que bom estarmos juntos de novo aqui e hoje para falarmos sobre avivamento, um tema tão importante, tão caro para a vida da igreja. Eu acredito que Deus ainda hoje continua querendo avivar a sua igreja. Tem acontecido assim ao longo da história. Quando nós lemos a respeito da história da igreja, nós vemos vários relatos de avivamentos ou reavivamentos de Deus na história. O que é avivamento? É o ato de Deus vivificar algo que está morto. Deus produzir vida onde a morte tem reinado, a morte tem imperado. É interessante porque eu afirmei agora há pouco, falei sobre reavivamento, porque a rigor, avivamento foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja nascente e ali os discípulos de Jesus foram capacitados para anunciar as boas novas do reino, pregar o evangelho de Jesus. O que havia acontecido ou predito pelo Senhor Jesus em Atos capítulo 1, um pouquinho antes, quando ele disse que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, como nós vemos até hoje. Hoje, praticamente, não existem mais lugares onde o evangelho não tenha penetrado, não tenha entrado, sobretudo em dias de tanta tecnologia, onde a comunicação se torna cada vez mais eficiente. A prova é você, talvez tão distante, assistindo essa mensagem como está aqui agora. Então, lá em Atos capítulo 2, nós vimos o primeiro avivamento na história, mas como também já disse, ao longo do tempo, ao longo da história, tantos outros avivamentos vêm acontecendo. E por que o avivamento é importante? Também, como já lhes disse, porque a morte de alguma forma tem entrado na igreja. A igreja, embora seja a porta-voz por excelência da mensagem de Jesus, ela tem se afastado muitas vezes do seu projeto, da sua vontade. E aí ela vai se perdendo ao longo do tempo, daí a importância dela ser reavivada. Por uma razão simples, a religião, ela acaba, religião que vem a palavra do latim religare, que tem a função de religar, reconectar o homem a Deus, ela acaba se transformando em religiosidade. Como que as igrejas estão repletas de religiosidade? A tradição se transforma em tradicionalismo. Alguém já disse que a tradição é a memória viva dos que morreram, enquanto o tradicionalismo é a memória morta daqueles que estão vivos. Então esse tradicionalismo tem entrado na vida da igreja, engessado a igreja, tem matado a igreja muitas vezes. A lei se transforma em legalismo. A igreja, que é algo tão fantástico, se transforma num mero encontro social. Interessante porque a comunhão acaba se transformando em simples networking. E aí, o que acontece também é que o momento da adoração, o momento do culto, da celebração, acaba se transformando num show. Quando isso acontece, é porque a morte, se não entrou, ela está rondando a igreja. Daí a importância de uma igreja ser avivada. E aí é importante também eu falar algumas coisas sobre avivamento. Por mais que nós devamos buscar o avivamento, deve ser algo da pauta de todos os dias da nossa vida, da nossa oração, pedir a Deus que nos avive pessoalmente, avive a sua igreja. Nós não podemos perder de vista o fato de que quem aviva a igreja é Deus. Eu gosto muito desse livro do John Armstrong, O Verdadeiro Avivamento, e ele vai trazer algumas definições, algumas frases sobre avivamento. Por exemplo, um avivamento da religião consiste em nova vida espiritual concedida aos mortos e em nova saúde espiritual concedida aos vivos. Ou seja, aqueles que estão mortos em Cristo, que não foram regenerados, são regenerados. Eles passam a ter vida espiritual. E aqueles que já foram regenerados, eles passam a ter uma melhor qualidade de vida. Ele vai dizer ainda, um avivamento é Deus, ou é de Deus, ou não é avivamento. Olha o que ele está dizendo. Ou Deus aviva a sua igreja, ou nada é feito. E ainda, avivamento é Deus rasgando os céus e descendo sobre o povo. É muito importante isso, E continuando aqui sobre algumas marcas do avivamento, o que significa, algumas verdades. Primeiro, sempre começa em Deus, como já lhes disse. Avivamento renova o amor, o nosso amor por Deus, o amor uns pelos outros. Vemos dias difíceis de desamor, de desafeto, de falta de compaixão. Quando acontece um avivamento, nós somos tomados pelo amor de Deus, o amor ágape de Deus.
O avivamento produz convicção de pecados. Isso é muito importante. Nós choramos mais os nossos pecados, nós choramos mais os nossos erros, nós simplesmente não aceitamos mais essa condição e choramos pelo que somos e pelo que fazemos e nos arrependemos diante de Deus. Há conversões em tempos de avivamento, as pessoas se veem pecadoras e vão correndo para Deus. Mas ainda, o povo passa a ler mais a Bíblia, amar mais a palavra de Deus, guardar a palavra no coração, como o salmista diz. O povo passa a orar mais, o povo passa a amar mais a igreja de Jesus. Uma coisa muito importante em tempos de avivamento, numa cidade, num bairro, num país, os índices de violência e corrupção diminuem. Olha o que eu acabei de afirmar. Queridos, como o Brasil precisa de avivamento, porque quando acontece um avivamento legítimo, os índices de violência e corrupção diminuem numa nação, numa cidade, enfim, a história mostra isso. E por fim, quando acontece um avivamento, esse avivamento nos dá mais intrepidez para nos tornarmos cada vez mais arautos de Deus, proclamadores das boas novas. É por isso que a gente precisa buscar avivamento. É por isso que nós não podemos nos contentar com a religiosidade, com o tradicionalismo, com o legalismo, com uma igreja totalmente diferente, que foi o desejo do coração de Deus para a nossa vida. Então, que nós busquemos avivamento todos os dias e que a igreja de Jesus mais uma vez seja avivada.